Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, a tua igreja, socorrendo os enfermos, aflitos e dando, meu Deus, a confiança e a fé no teu nome e na tua palavra, para que prossigamos rumo, meu Deus, à vida eterna pela ressurreição e confiando no teu poder e na tua graça, agora e sempre, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. EBD, do dia 28 de junho de 2020, onde estaremos falando acerca da carta ou da epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, que tem como ensinamento a ressurreição. Estaremos falando acerca da ressurreição. Estaremos falando acerca da vida após a vida. Então, falemos um pouco sobre Tessalônica, para que tenhamos uma introdução básica de contexto. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, que hoje faz parte da região, da Grécia, da parte da região da Grécia. A igreja em Tessalônica ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. A gente tem referência disso em Atos 17, do versículo 1 ao versículo 10. Lembrando que os judeus de lá se opuseram muito aos cristãos e dificultaram demais o trabalho de Paulo e de Silas naquela região, a ponto deles serem obrigados a se deslocar para a cidade de Bereia, onde mais tarde, de Corinto, Paulo recebeu notícias de Timóteo acerca de como estava a igreja lá em Tessalônica. E ele resolve escrever uma carta aos Tessalonicenses para confortar os mesmos, para que não estivessem preocupados em provar acerca da ressurreição e até mesmo de quando Cristo voltaria para que esse evento ocorresse, mas que ficassem firmados na fé, no amor de Deus e no Evangelho de Cristo, que garante a vida eterna por meio da ressurreição e da glorificação. E como eu já havia falado, Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que é a lição de hoje, lição de número 12, aonde tem como tema a vida após a vida, ou eparche zoi metatizoi, ou podemos também falar a vida após a morte, ou eparche zoi metatotanato, ou seja, a vida após a morte. E o autor, ele começa falando da lição como tema central da ressurreição. Ele começa dizendo que todos cremos na ressurreição e que essa era e continua sendo a base de fé doutrinária do cristianismo. Referências disso em Atos 17, dos versículos 18 a 32. E também é o rudimento da fé cristã, ou seja, é a base fundamental da nossa fé. Hebreus 6:2, onde lá o texto fala da questão dos batismos, da questão das imposições de mãos, de ressurreição dos mortos e julgamento final. E é a grande esperança cristã, a vida após a vida e o Evangelho de Jesus Cristo, que oferece mais do que qualquer outra doutrina religiosa a esperança e a verdade de fé que precisamos para viver em paz nesta vida e gozarmos de uma paz eterna com Cristo, na pós-vida. Ao contrário da reencarnação que o autor coloca aqui, que visa a volta somente do espírito,
pois eles veem a matéria, o corpo, como mal, né, e a matéria é má, e o espírito tem que formar um ciclo onde deve reencarnar quantas vezes necessário for, até que a matéria pague, ou seja, purificada, para que o espírito então se eleve e não precise mais reencarnar. Lembrando, o autor ressalta, e a Bíblia também, que essa doutrina não tem fundamento bíblico. Conquanto a Bíblia nos ensina que Deus restaurará o homem por completo, espírito e corpo, né? O homem não vai ser só ressuscitado, o homem não terá só a ressurreição do espírito, mas a ressurreição completa, espírito e alma, porque a obra de Cristo, ela é completa, ela visa o homem completo. Então, temos aqui a questão da base fundamental da nossa fé, que é a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E, em contrapartida, o autor nos mostra uma outra visão que domina muito o orientalismo, né? Ou o eurocentrismo, que pega a Europa como centro de modelo de convicção, de idealismos e até mesmo de um protagonismo em que a humanidade ela surge a partir dessa visão, que também sabemos que não tem fundamento nenhum, nem histórico e nem bíblico. Então, vejamos o que o autor nos fala no primeiro tópico, onde teremos 3 tópicos e um momento de reflexão, e o primeiro tópico é a ressurreição como suporte da fé cristã. O autor começa ressaltando que em Hebreus 6:2 vemos a ressurreição como doutrina fundamental, ou seja, rudimentar. E isso, para os cristãos, sempre foi de fácil entendimento, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, para que nele também tenhamos a esperança da vida eterna. E isso se fará através também da nossa ressurreição. Continuando. A ressurreição geral, em Atos 24:15, ela fala tanto da ressurreição dos justos quanto dos injustos. Afinal de contas, vivemos uma vida aqui e teremos que passar por um julgamento, e cada um receberá do justo juiz a recompensa pelo trabalho prestado a ele nesta vida. E acontecerá que, assim como Cristo ressuscitou, a sua ressurreição ela é uma carta promissória, garantindo que nós nele também ressuscitaremos, pois isso vem de Deus para nós através da ressurreição de Cristo. Romanos 6:5 nos fala sobre isso. 1 Coríntios 15, do versículo 12 a 16, com ênfase no versículo de número 21, que lá fala, no versículo 21, que assim como o pecado entrou por um homem no mundo, através de um homem, também a salvação entrou através de um homem. Se pelo homem terreno entrou o pecado, a corrupção e a condenação, pelo homem descido dos céus, o Filho unigênito de Deus, a vida eterna e a salvação do homem pecador. O Pai que ressuscitou o fará o mesmo conosco. 1 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 4,14. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. Porque ele vive, nós também viveremos. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda e um dia morrerá. Apocalipse 20:14. Ou seja, a crucificação de Cristo, na sua morte, Cristo condenou a morte. E a morte hoje é semelhante a alguém que se encontra em condição moribunda
prestes a morrer e que tão logo irá morrer. Enquanto vivo está, ainda que moribunda, é temida pelo fato da influência que exerce sobre o psicológico das pessoas e o fato da realidade. Mas quando deixar de existir, tão logo será esquecida. E diz aqui a palavra, né? Não sabemos, não apenas morrerá, mas seus efeitos acabarão. Os mortos reviverão e serão julgados. Apocalipse 20, versículos 12 e 13. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Atos 2,36 e Filipenses 2, versículos 5 a 11. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Romanos 10, 9. A fé que salva é fé no Cristo ressuscitado e não num Cristo mestre, modelo de ética e de caráter. Ou seja, é a fé no Cristo que morreu, reviveu e glorificou a si mesmo. E não no modelo ético de caráter, ou seja, num Cristo que veio como um professor para dar bons ensinamentos, dar bons exemplos e dar um bom testemunho de cidadão, de pessoa, né? Então vejamos aqui. É o Cristo posto na sepultura e saído de lá. Quem não crê nesse Cristo não está salvo, porque o seu Cristo é impotente. Ou seja, quem não crê no Cristo que morreu e ressuscitou e está à destra de Deus, a sua fé é morta porque seu Cristo não realizou a obra de justificação para a salvação da sua alma. E continua aqui dizendo: ele foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem a sua ressurreição, esta não aconteceria. Referência em Romanos 4, 25. A ressurreição de Jesus é o pilar, ou seja, a coluna central da fé cristã. 1 Coríntios 15, 14, versículo 14 e versículo 17. Notemos, 17 livros do Novo Testamento fala explicitamente, ou seja, claramente acerca da ressurreição. E outros 10 tratam da ideia de forma implícita, ou seja, de forma contextualizada, não tão clara, não tão objetiva, mas a ideia está ali. Então, não há como negar a ressurreição geral como evento que irá acontecer. Negar isso é deturpar, é desfigurar a fé, a nossa fé, a fé cristã. Segundo Timóteo 2,18, nós temos uma referência para isso. Para o apóstolo, não há como fugir disso. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-la. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado, 1 Coríntios 15, 3, 8. Se alguém pedisse provas a ele, ele diria: muitas pessoas viram, pergunte a elas. E o próprio Paulo também teve um encontro com ele a caminho de Damasco. Jesus não é uma ideia, não é um conceito. Jesus é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso é certo. Isso é bíblico, é fato, não há como fugir dessa realidade. Segundo ponto, segundo tópico, como isso será? De que forma irá acontecer? A ressurreição geral será como o toque da trombeta anunciando a volta de Cristo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. 1 Coríntios 15, 52. Como diz um belo hino injustamente aposentado. Ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. Cantor Cristão 114. Será quando Cristo retornar em poder e glória. Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Os mortos ressuscitarão primeiro, e virão com ele ao encontro dos vivos, naquele dia. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Como Jesus disse,
os crentes nele ressuscitarão naquele dia. João 6,40, versículo 44 e 54. Isso não depende do nosso querer e nem das nossas obras, nem mesmo da nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele assim decidiu, porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que para isso ordenou, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Ou seja, isso é decisão de Deus. Por meio de Jesus Cristo, o homem perfeito, no qual ele enviou ao mundo para realizar a nossa salvação, por meio da morte e da ressurreição. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão ou recompensa aos crentes, segundo Coríntios 5,10, e juízo aos descrentes, ou seja, condenação àqueles que não crerem. Colocará o ponto final da história, consumará o reino, inaugurará a meta-história e fará com que todos os joelhos, em todos os lugares, se dobrem diante de Jesus Cristo. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Ou a ressurreição, a vinda de Cristo, ela é a obra acabada da história da salvação, da história da humanidade, da história do relacionamento de Deus com esse tempo, com esse Cronos, né? Naquele dia acontecerá que Jesus anunciou, naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13, versículos 41 e 43. No dia do juízo, o Senhor vai juntar aqueles que não deram crédito à sua palavra e que não se submeteram ao seu senhorio, e os lançarão no inferno. E aqueles que se submeteram e que dormiram em Cristo serão recompensados, assim como Cristo recompensado foi e está à destra do Pai. Continuemos. Dia bendito. Ouviremos de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 14. Dia de tristeza, os incrédulos louvirão: afastem-se de mim, malditos. Malditos, no dicionário, tem a conotação de demônios amaldiçoados. Quando se fala em maldito, pensamos só na questão da maldição, mas a maldição desfigura o pecador em uma condição tão terrível a ponto de assemelhá-lo a um demônio, né? É fácil conferir isso na palavra amaldiçoado. E para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Vemos aqui um ponto muito importante, porque o homem, ao ser ressuscitado, terá seu corpo glorificado, passará por uma meta-história, uma transformação, para poder entrar no reino de Deus, porque carne e sangue não entram no reino dos céus. Conquanto nos dá uma ideia de que a maldição lançada sobre esses ímpios, esses infiéis, também há de condicioná-los a entrarem no inferno, uma vez que aqui está escrito que o inferno não foi preparado para o homem, mas sim para o diabo e os seus anjos. E ainda que o homem seja um pecador, ainda que o homem morra na perversidade, ele ainda continua sendo um homem amaldiçoado, numa condição de demônio amaldiçoado. Será que esse homem não passará por uma adaptação para também se tornar um demônio e ser lançado no inferno?
há uma questão para se pensar. Mas continuemos no foco do nosso estudo bíblico. Como será aquele dia para você que está aí participando com a gente da EBD desse dia 28 de junho de 2020? Como será aquele dia para você? 3. O que acontecerá? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Os que estiverem vivos serão transformados. Referências bíblicas, 1 Coríntios 15, 41 a 53 e 1 Tessalonicenses 4, 17. Os ressuscitados e transformados terão corpos glorificados. 1 Coríntios 15, 42 a 49. Isto levanta uma questão. Como serão os nossos corpos? Que tipo de glorificação é esta? O próprio Paulo considerou que alguém poderá fazer esta pergunta em 1 Coríntios 15, 35. Paulo diz lá, quando as pessoas começam a cogitar a dificuldade da volta do espírito ao corpo, ou seja, do espiritual, do imaterial ao material, Paulo ele fala sobre a questão da semente, que tirada da terra, qualquer tipo de grão, está morto, mas que plantado novamente tem, por natureza, germinar e ter vida. E então Paulo usa esse contexto para explicar que, se pelo curso natural isso é possível, pela vontade e o querer de Deus, coisas muito maiores podem ser possíveis, né? Então vejamos aqui. Ele disse que traremos a imagem do homem celestial, 1 Coríntios 15, 49. João disse que seremos semelhante a ele, 1 João 3, 2. Se seremos semelhante a ele, lembremos que ele, ressuscitado, comeu, Lucas 24, 41, 43, João 21, 15, Atos 1, 4. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas, pelo menos, temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo, Lucas 24, 39 e 40, que falava, movia-se, expressava a sua vontade, comia e bebia. A ressurreição é do corpo, que será transformado. Não será corruptível, como o nosso corpo atual, 1 Coríntios 15, 50. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou almas desencarnadas. Seremos corpos glorificados, imortais, como os